Muito bem, estamos de volta para dar continuidade ao curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, falando agora da Epístola aos Hebreus, lição de número 8. O caminho da fé é superior ao das obras. Hebreus, capítulo 10, verso de número 32 ao capítulo 13, verso de número 25. Essa divisão conclui o estudo da Epístola aos Hebreus. As 4 primeiras divisões nos apresentam comparações. Nelas, os esforços dos homens para obter a salvação através das obras foram comparadas à obra completa, eterna e perfeita de Cristo como único meio de salvação. Nessa última divisão, o leitor é incentivado a viver a vida cristã pela fé em Cristo e admoestado a não retornar ao sistema de obras do judaísmo. Com incentivo espiritual à vida cristã vitoriosa, Hebreus traz à luz exemplos daqueles que escolheram trilhar o caminho da fé. Começando com Abel, e incluindo um grande número de outros santos do Antigo Testamento, a lista dos fiéis prova que a fé em Cristo foi sempre o meio de salvação. Essa lista dos fiéis deixa-nos ver também que perseguição sofrida pela causa de Cristo não é sinal de que a pessoa esteja fora da vontade de Deus. Pelo contrário, a perseguição pela causa de Cristo indica que somos filhos de Deus, que o leitor jamais pense em negar a Cristo e apoiar-se em sistema de obras como meio de salvação. Antes, deve proceder como ensina a Epístola aos Hebreus, prosseguindo no novo e vivo caminho que ele nos consagrou, Hebreus 10, 20, até alcançar o trono de Deus. Vamos ao esboço dessa lição. Texto 1, falaremos da introdução à divisão 5. O texto 2, a doutrina, o caminho da fé é superior ao das obras. No texto 3, o caminho da fé é superior ao das obras, a continuação. No texto 4, o estímulo que somos filhos de Deus. E no texto 5, não rejeitem o caminho da fé. Vamos então à introdução à divisão 5. Visão global desta divisão. O pensamento central da divisão 5 é a necessidade de o cristão manter firme e constante a sua fé em Cristo, em vez de retornar aos esforços próprios, na tentativa de adquirir a salvação. Esse pensamento inicia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, verso 32 a 39, mostrando que a fé sustentou os fiéis em meio às perseguições e que por essa mesma fé eles foram vencedores até o fim. E serve-nos hoje de exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 4. O capítulo 11 de Hebreus detalha o ensino sobre a fé. Cada verso mostra de modo claro e definido que a fé era a única maneira de os crentes do Antigo Testamento se salvarem. Em Cristo, a sua fé encerrou verdadeiramente expressão e objetivo. O capítulo traz a lista de heróis do Antigo Testamento, exemplos de como a fé em Deus pode nos manter firme, mesmo nos momentos de incertezas e perseguições. O fato de que sofremos pela causa de Cristo prova concludentemente que somos filhos de Deus. O capítulo 12 mostra que o crente precisa de maneira resoluta prosseguir avante pela fé em Cristo, rumo a Jerusalém celestial. Não deve jamais retornar ao sistema de salvação pelas obras, simbolizada pelo Monte Sinai, ou qualquer outro que não preconizado na palavra de Deus.
Finalmente, o capítulo 13 deixa claro, principalmente aos que estão em perigo de fracassar, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em vista disso, o crente é exortado a manter a confiança nele até o dia glorioso de adentrar a cidade permanente. Hebreus capítulo 13, verso 14. Olhando aqui no quadro da página 150, a divisão 5, nós temos a doutrina, o caminho da fé. Hebreus capítulo 10, verso 32, a Hebreus capítulo 11, verso 40. Advertência, não rejeite o caminho da fé. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 29. E o estímulo, somos filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 13. Vamos aos antecedentes históricos. No capítulo 12 de Hebreus, temos uma analogia referente ao Monte Sião e ao Monte Sinai, onde foram dados a lei e o antigo concerto. O Monte Sinai é associado ao medo, ao julgamento e ao fracasso dos esforços humanos, enquanto o Monte Sião é o local onde Jerusalém foi edificada e onde o templo foi construído nos dias de Salomão. Por razões singulares, Deus fez de Jerusalém a sua cidade terrena peculiar. O templo estava associado à sua presença entre os filhos de Israel. Na Epístola aos Hebreus, esses dois montes possuem significados figurativos. O Monte Sinai representa os esforços do homem para obter a salvação. O Monte Sião representa a disposição do crente em continuar seguindo a Cristo pela fé, pois o contrário jamais chegará à presença de Deus e a Jerusalém celestial. Vamos ao contexto. Essa divisão constitui uma aplicação da Epístola aos Hebreus. O ensino, através de comparações, chegou ao fim, com um apelo aos crentes debilitados, redediquem suas vidas a Cristo. Assim, o autor da Epístola aos Hebreus exorta os fraquejantes a renovarem seus votos de seguir a Cristo como meio de alcançarem a vitória. Finalmente, o autor conclui mostrando que, salvo pela fé, o crente deve fixar os olhos em Jesus, que não somente é o autor, mas também o consumador da nossa fé e salvação. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, revela que os fiéis que foram perseguidos no passado continuarem a viver e a vencer pela fé, certo? O 8.2 é no capítulo 11 de Hebreus que encontramos a galeria dos heróis da fé, uma relação de nomes de homens de Deus do Antigo Testamento, cujas vidas foram verdadeiros exemplos de fé, em que em Cristo alcançaram a salvação. Aqui está C de certo. O fato de o cristão sofrer perseguições também evidencia que ele é filho de Deus, certo? 8.4, Hebreus 12 ensina que o crente sofre pela causa de Cristo. Isso é uma prova de que foi rejeitado por Deus. Errado. 8.5, Hebreus revela-nos no capítulo 3 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Importa ao cristão manter a confiança nele até o glorioso dia de adentrar a cidade eterna, certo? 8.6, o Monte Sinai é o local onde a cidade de Jerusalém foi edificada e onde o templo foi construído nos dias de Salomão, certo? Vamos ao 8.7, o autor de Hebreus conclui a epístola mostrando que cada crente é salvo somente através da fé em Cristo, certo? Texto 2, a doutrina, o caminho da fé é superior ao das obras. Hebreus
10, verso 32 a 39. O tema doutrinário dessa porção da Epístola dos Hebreus é: o justo viverá pela fé. Ao longo do estudo, veremos que a fé é não apenas o meio de salvação em Cristo, mas ainda o meio pelo qual continuamos vivendo em Cristo. Tudo isso acha-se registrado no último parágrafo do capítulo 10 dessa epístola. O autor lembra aos seus leitores que a fé em Cristo é a fonte contínua da vitória espiritual do crente. Lembrança da fé no passado. Hebreus 10, 32 a 35. Já mostramos que a Epístola aos Hebreus foi destinada em primeira mão a um grupo de cristãos antes alegres, porém mais tarde quase que vencidos pela perseguição e outras formas de tribulação. Constatamos que a sua alegria durou enquanto forem fiéis a Deus e exerceram fé em sua palavra. Fatos como esses não devem ser esquecidos pelo crente de hoje. Quando nós defrontarmos com problemas nessa vida, tenhamos em mente que aquilo que Deus tem preparado para os seus está além das dificuldades dos tempos presentes. Assim, evitaremos que aconteça conosco aquilo que aconteceu aos primeiros leitores da Epístola aos Hebreus. Além de começarem a perder a alegria da salvação encontrada em Jesus Cristo, estavam sendo tentados a voltarem aos preceitos e sistema de obras do antigo concerto. Através da advertência que fez a esse cristão, o Espírito Santo também nos adverte a renovarmos a nossa esperança, a fortalecermos a nossa fé e a reafirmarmos o nosso compromisso de seguir a Cristo, a despeito das tribulações que nos sobrevierem. O justo viverá pela fé, Hebreus 10, 36 a 39. Na segunda parte dessa passagem, o autor vai além no esforço de restaurar os seus leitores à plenitude da fé em Cristo. Assegura-lhes que a manifestação de Cristo para os seus será iminente e que tem como propósito recompensar cada um de acordo com a sua fidelidade. Esse brado de esperança, como já dissemos, tinha a finalidade de estimular aqueles cristãos a nem recuarem. Deviam antes prosseguirem na fé. Como forma de dar maior credibilidade à sua demonstração, o autor da Epístola aos Hebreus lança mão de 2 versículos do Antigo Testamento, mas precisamente do livro de Abacuque, onde o profeta aconselha aos santos do seu tempo a viverem pela fé, apesar da hostilidade que sofriam por parte de seus contemporâneos, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Por isso, os cristãos de hoje precisam fixar o pensamento na iminente volta de Cristo, sabendo que sua fé apenas foi meio da sua salvação em Cristo no passado, mas é também a certeza inabalável de que continuará salvo em Cristo para sempre. Hebreus 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Marque C para certo e E para errado. A fé não é somente o meio pelo qual somos salvos em Cristo, mas também a convicção de que continuaremos vivendo em Cristo. Certo? 8:9. A Epístola aos Hebreus foi destinada em primeira mão a um grupo de crentes antes felizes, porém mais tarde quase que vencidos pela perseguição.
certo? No texto de Hebreus 10, 36 a 39, o escritor aos Hebreus assegura que a manifestação de Cristo para os seus é iminente e que ela tem o propósito de recompensar a cada um de acordo com a sua fidelidade, certo? Nós, cristãos de hoje, precisamos fixar o pensamento na iminente volta de Cristo, certos do que no passado a fé foi o meio de a nossa salvação em Cristo e de que de igual modo seremos salvos para sempre, certo? Vamos agora ao texto 3 da lição 8, a doutrina, o caminho da fé é superior ao das obras, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11:1, temos as características da fé. O capítulo 11 da Epístola de Hebreus começa com a definição da fé, dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê, ou o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Assalta-nos a tentação de rejeitar as coisas invisíveis do futuro em troca das coisas visíveis do presente século. Em vez de ceder, a nossa fé deve tornar-se firme, o fundamento pelo qual vivemos, e saibamos que tudo está bem no futuro. Foi mediante essa fé que os antigos alcançaram salvação e permaneceram firmes na promessa. Exemplos de fé antes do dilúvio. Hebreus capítulo 4, capítulo 11, verso 4 ao 7. A chave desse capítulo é a expressão pela fé. Ela é usada 24 vezes no capítulo 11 de Hebreus e do começo ao fim do capítulo, reafirmando repetidas vezes que a salvação sempre tem sido pela fé. Mesmo Abel não foi salvo pelo sacrifício que ofereceu, mas por sua fé em Deus. De igual modo, Enoque agradou a Deus e Noé, que pela fé foi feito herdeiro da justiça. Depois, ele passa para os patriarcas. Exemplo de fé dos patriarcas, Hebreus capítulo 11, verso 8 a 22. Os homens de Deus aqui mencionados nessa passagem fixaram a mente naquilo que Deus lhes prometera para o futuro, e não no que haviam abandonado no passado para servir a Deus. O verso 15 diz: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Eles fixaram a mente na fidelidade de Deus para guiá-los. E abandonando suas casas, vaguearam por desertos, habitaram em cavernas, como estrangeiros, até que Deus lhes providenciasse a morada final, como houvesse prometido. Exemplos de fé também na história de Israel, Hebreus 11, 23 a 38. A palavra-chave nos versos 23 a 38 é perseguição. O povo aqui mencionado estava firme na fé, apesar da oposição que sofria. Por exemplo, os pais de Moisés tinham fé na promessa divina, apesar do sinistro decreto de Faraó, pelo que esconderam o filho na esperança de que seria poupado. Moisés suportou a ira de Faraó, preferindo obedecer a Deus, e Raabe se arriscou a própria vida para salvar os espias hebreus. Todas essas vidas são exemplos daqueles que guardaram a fé, apesar das dificuldades enfrentadas. Nós somos chamados a proceder de igual modo. Salvação para os antigos, Hebreus 11, 39 a 40. Não poucos cristãos ficaram a indagar quanto ao meio de salvação dos antigos, antes que Cristo se manifestasse e se oferecesse em sacrifício. Alguns até pensavam que os santos do Antigo Testamento foram salvos mediante os sacrifícios que ofereceram. Porém, a Bíblia diz claramente
que nenhum sacrifício de animal pode remover pecados. Hebreus 10:4. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Sacrifício e ofertas não quisesse. Hebreus 10:1, verso 4 e 5. O ato de obediência em oferecer sacrifícios era uma evidência de salvação, mas em si mesmo tal ato não podia e nem tinha o poder salvador. Hoje, do mesmo modo, o cristão evidencia a sua salvação por sua vida de obediência aos mandamentos divinos, sabendo, contudo, que não é pelas obras que é salvo, mas mediante a fé em Cristo. Tito 3:5. A epístola aos Hebreus explica que tantos quantos creram em Deus nos tempos do Antigo Testamento obtiveram seu testemunho de fé. Certamente, a maior parte deles não tinha conhecimento das circunstâncias exatas em que se daria a encarnação, a morte e ressurreição de Cristo, mas depositavam fé na palavra de Deus, de acordo com o conhecimento que haviam recebido. Esta foi a fé por meio do qual foram salvos. Fé no que Deus prometeu. No entanto, a base para o perdão dos pecados foi a morte de Cristo. Nesse ato estava o cumprimento da revelação de Deus referente à salvação e a forma divina de honrar a fé dos santos de todos os tempos. Hebreus capítulo 11, verso 39 ao 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, sem a revelação que nós recebêssemos, não fossem aperfeiçoados. Vamos aos exercícios agora do texto 3. Assinale com X a alternativa correta. Conforme Hebreus 11:1, a definição de fé ensina-nos que a definição de fé, acreditamos nas coisas visíveis, não é? A, não é? Devemos, letra B, devemos torná-lo firme fundamento pela qual vivemos hoje e que por ele estejamos igualmente seguros da nossa salvação no futuro. 8:12 é B. Hebreus 11, 8 a 22 fala de homens de Deus que fixaram suas mentes não no que eles haviam abandonado, letra A, naquilo que Deus havia prometido, letra B, e na fidelidade de Deus, letra C, todas estão corretas. 8:13, todas estão corretas. A palavra-chave no verso 28 a 38 aqui é a letra C, perseguição. Perseguição. 8:15. Quanto ao meio de salvação dos antigos, eles, letra C, foram salvos porque creram na palavra de Deus. 8:16, a epístola aos Hebreus explica que os que creram em Deus nos tempos do Antigo Testamento, letra B, obtiveram o seu testemunho de fé. 8:16, letra B. Vamos agora ao texto de número 4, o estímulo da divisão 5. Somos filhos de Deus. Logo após a galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, vem a exortação contida no capítulo 12. Firmados na fé. Aqueles homens de Deus sofreram duras provações, zombarias, açoites e até prisões. Foram apedrejados, cerrados e expostos a tantos outros sofrimentos. Todavia, mantiveram a fé fortalecida a Deus, a quem amavam e seguiam. Não apenas aqueles servos do passado são heróis de fé em nossos dias. Os heróis da fé são todos aqueles cuja vida
mesmo em meio a tristezas, angústias, perseguições e outras provas difíceis, têm os olhos fitos no Senhor, de quem lhes vem a graça e o poder para perseverar e vencer. Todos esses são filhos de Deus, amados de Deus. Vamos ao exemplo do atleta, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Exorta-nos o autor a correr a carreira da vida que Deus tem preparado para nós. Correr com paciência é algo difícil. Essa frase parece paradoxal, mas ao cristão disposto a honrar e dignificar o pai e o filho, é possível sim correr, e correr com paciência, prosseguir com os olhos fitos no alvo, sem esmorecer, carregando o peso das provações da vida, assim como foi com Jesus na terra. Ele sabia de todo o sofrimento que lhe estava reservado, carregava consigo uma grande dor, não partilhada, silenciosa, correndo com paciência. Ele viveu ao mesmo tempo um esperar e um correr, um esperar pelo alvo e um executar de ações diversas, curando, ensinando, transformando água em vinho, alimentando multidões. Jesus correu com paciência a carreira que lhe fora proposta e, por fim, a vitória. Ei-lo à destra do Pai, no céu. Lá estão também os cristãos do passado, Hebreus 11, e tanto mais cujos nomes foram ali mencionados, mas já chegaram a Jerusalém celestial após completarem a sua jornada e serviço na terra. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, para o atleta uma série de exigências, visando o seu preparo físico por estar apto à prova. Ele precisa deixar desembaraçar-se de todo e qualquer obstáculo. Até mesmo o seu traje tem de ser leve, prático. Na corrida, ele mantém os olhos fitos no alvo. Tal qual esse atleta, temos um sublime alvo em cuja direção estamos correndo. É uma corrida difícil e não podemos fraquejar. Somos chamados à prática da paciência, mas sem permanecer inertes. É correr servindo, estendendo a mão ao enfermo, oferecendo um sorriso alegre e amigo, ensinando, pregando e, quem sabe, abafando as próprias tristezas, angústias, decepções. É correr. Correr, sim, com paciência. Se conseguirmos, é porque estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Ele é o alvo. A essa altura já teremos deixado de lado o pecado que tão de perto nos rodeia, nos desembaraçando de todo pecado, que é a roupagem própria para o Filho de Deus em sua corrida espiritual, desembaraçando-nos de todo o peso. Vamos agora à educação dos filhos de Deus, Hebreus capítulo 12, verso 4 a 11. Os primeiros leitores da carta aos Hebreus certamente ficaram maravilhados e surpresos por Deus os haver corrigido desde o princípio da sua fé, até o momento da revelação feita pelo autor da epístola. Eles ainda não haviam entendido como o sofrimento contribuía para o crescimento da fé. Hebreus 12, 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido, por ela, exercitados, fruto da justiça. Disciplina. Na referência citada, tem a ver com normas, preceitos difíceis de serem cumpridos, mas a sua observância é necessária, ainda que doa. Trata-se de provações com vistas a um fortalecimento gradativo. O crente é fortalecido em sua fé à medida que é provado pelos vendavais da vida.
Às vezes, Deus envia seguidas provações sobre seus filhos a fim de desenvolver o potencial que neles há. Os cristãos hebreus não haviam resistido até o ponto de morrer, antes de perseguidos pelo amor de Jesus. No entanto, eles são encorajados com a lembrança de que Deus permite perseguições como meio de fortalecer-nos na fé. É que o Pai está mais interessado em que cresçamos espiritualmente do que vivamos confortavelmente fisicamente. Por isso, somos admoestados a não desanimar face às lutas que venhamos a enfrentar, pois através delas, Deus prova-nos a fé, desenvolve-nos o caráter e conscientiza-nos de quanto dependemos dele. Charles Spurgeon observou: quando Deus fez em nós crentes em Cristo, ele tinha em mente provar-nos, e quando nos deu promessas, mandou que confiássemos nela. Deu-nos promessas que podiam aguentar tempestades e embates. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. 8:17. Esses são todos aqueles que, mesmo em meio à tristeza e dura provação, mantêm os olhos fitos no Senhor Deus e que são filhos. Aqui podemos citar os heróis da fé, letra C. Correu com paciência a carreira que lhe foi proposta, deixando... A 8:17 são as testemunhas, letra D. Letra D na 8:17. 8:18, agora sim, letra C, os heróis. Correu com paciência a carreira que lhe fora proposta, deixando o exemplo perfeito. Letra C, os heróis da fé, na 8:18. 8:19. Chegaram a Jerusalém Celestial, após completar a sua jornada e serviço na fé. Aqui seriam os heróis da fé. 8:18, aqui é os heróis. Vamos de novo, 8:17, as testemunhas, letra D. 8:18, correu com paciência, que é no singular, foi Jesus, letra A, se tornando o exemplo perfeito, letra A, Jesus. 8:19, chegar a Jerusalém Celestial após completar a sua jornada de serviço na terra, e letra C, os heróis na fé, os heróis da fé, aqui. Responsabilidade, todo atleta espiritual, a fim de estar apto a correr a carreira que lhe está proposta. Letra B, desembaraçar-se de todo pecado. Conforme Hebreus 12:11, tem a ver com os preceitos difíceis de serem cumpridos pelos cristãos, mas necessariamente o fortalecimento de fé. Letra E, a disciplina. Vamos ao último texto da lição número 8, texto 5, advertência: não rejeitem o caminho da fé. Hebreus capítulo 12, verso 12 ao 29. Temos a essa altura da Epístola aos Hebreus um balanço da vida espiritual dos cristãos judeus. O escritor instiga-os a levantarem as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, prova cabal do enfraquecimento espiritual em que se encontram. É tempo de colocar os pés no caminho certo e nele prosseguir, não mais manquejando, porém restaurados com as forças revigoradas. Hebreus 12, verso 12 a 13. Vamos a uma tríplice advertência. No verso 14 a 17, o autor da epístola chama a atenção dos leitores para 3 falhas em seu comportamento cristão. De fato, eles os exorta a corrigirem e a se removerem de suas vidas esses pecados. O primeiro pecado que os cristãos hebreus deveriam remover da vida é aquilo que o autor chama de raiz de amargura.
Muitos pregadores evitam mencionar tal pecado ao pregar sobre a busca da santidade. Mas o autor da Epístola aos Hebreus aponta como um exemplo, elemento capaz de impedir o crente de prosseguir em santidade de vida. Note, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O verso seguinte explica que a raiz da amargura produz tribulação e condenação. A amargura é um pecado contagioso, cuja influência malévola pode alcançar e prejudicar outras pessoas. O segundo pecado descrito é a imoralidade sexual, e ela é novamente mencionada no capítulo 13, verso 4. Tal repetição indica ter sido esse um dos primeiros problemas com os quais se envolveram os primeiros leitores da carta aos Hebreus. Os que se achavam envoltos com problemas dessa natureza eram provavelmente aqueles que tinham suas desculpas teológicas para abandonar a fé em Cristo. Mas o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, inclusive o coração do homem, detecta o pecado da impureza nos leitores da epístola e exorta-os a abandoná-lo. O terceiro pecado mencionado é a leviandade. Esaú é aqui citado como alguém que no Antigo Testamento foi culpado desse tão grave pecado. Ele é descrito com aqueles que considerou o direito de primogenitura e as bênçãos dela advindo como coisa de nenhuma importância. Por isso, vendeu-a a seu irmão Jacó em troca de um prato de comida. O autor relata que, a despeito de Esaú chorar mais tarde, foi rejeitado quanto ao que suplicava. Da mesma forma, muitos crentes também têm perdido a magnitude da visão de sua primogenitura espiritual, pelo que corre o risco de perderem também a sua herança eterna. Vamos aos montes Sinai e Sião. Hebreus capítulo 12, verso 18 a 29, já estudamos que a lei foi dada a Moisés, estando ele sobre o monte Sinai. À medida que Deus falava, o monte tremia. O povo enchia-se de pavor. De fato, até Moisés temera ao aproximar-se do monte sagrado. Passara o tempo do monte Sinai. Agora Deus tem uma nova mensagem, trazida diretamente do monte Sião. É claro que não é propriamente do monte Sião, em cujas cercanias for edificado o templo de Salomão, que o texto está falando. Trata-se de uma referência simbólica ao santuário celestial, a Nova Jerusalém, vista pelo apóstolo João em sua visão apocalíptica. Apocalipse 14, verso 1. Apocalipse 14, 1 nos fala que o Cordeiro estava sobre o monte, e o monte aqui é o monte Sião. Diz, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, em que sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. É diretamente da Jerusalém celestial que Cristo nos oferece sua mensagem de salvação e esperança. É a promessa que temos, é como se não a recusássemos, teremos nossos nomes gravados nos anais eternos que estão no céu, onde um dia estaremos reunidos com os anjos e demais seres que povoam as mansões de Deus. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e para errado. Em Hebreus, capítulo 12, do verso 12 a 17, o autor instiga os cristãos judeus a reagirem contra o enfraquecimento espiritual em que se encontram e a colocarem os pés no caminho certo por ele, caminhando sem nunca manquejar, mas curados e com forças revigoradas. Certo? Segundo capítulo que ora estudamos, os judeus cristãos precisavam eliminar de suas vidas, entre outros pecados, a raiz e a amargura. Certo? Os outros pecados dos quais os judeus cristãos precisavam livrar eram imoralidade sexual e leviandade. Certo também.
Então, todas aqui estão certas. Vamos à revisão da lição. Aqui, assinale com X a alternativa correta. O Monte Sião retrata para o cristão, letra A, a sua disposição de continuar a viver pela fé. 8:26, com o objetivo de restaurar seus leitores à plenitude de fé, o escritor aos judeus cristãos assegurou que a manifestação de Cristo para os seus era iminente, traria recompensa a cada um e seria aquele que não recuasse. Todas estão corretas. 8:27, os filhos de Deus do Antigo Testamento foram salvos mediante, letra B, fé nas promessas de Deus, 8:27. 8:28, exemplo perfeito de quem correu com paciência a carreira que lhe foi proposta, como declara Hebreus 12, letra C, Jesus. Hebreus 12:12-17, o escritor aos Hebreus conclama os leitores a remover de suas vidas. Todas aqui estão corretas. Raiz de amargura, a imoralidade sexual e a leviandade. Todas estão corretas. Muito bem, agora nós vamos para o teste de número 4, que engloba a lição 7 e 8 da Epístola aos Hebreus. O aluno que está estudando deve ir até o seu WhatsApp do aluno e ali você vai achar o link da prova de Hebreus, o link da prova aos Hebreus. Quando você encontrar o link, clique no link, vai pedir o seu número de matrícula, e aí você pede o seu número de matrícula e ali também vai pedir o núcleo é 5144. Se você não é aluno da ETAD, está assistindo essas aulas apenas para ganhar conhecimento, parabéns pela sua disposição em assistir essa aula e aprender mais sobre a Epístola aos Hebreus, mas caso você queira se tornar aluno, entre em contato conosco, não importa onde você está, você pode fazer sua matrícula, nós lhe daremos acesso à plataforma, ou seja, a apostila, né, do livro de Hebreus, o livro, na verdade, de Hebreus, para que você estude, responda as perguntas, e aí você também terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer a prova e obter o seu certificado de teologia básica. É composto de 16 módulos, a teologia básica, a Epístola aos Hebreus é um deles, e aí você pode obter. Vamos então ao teste agora número 4, que engloba a lição 7 e 8, que nós acabamos de estudar. A primeira pergunta é para você pôr certo ou errado. Então, letra A ou B. Através do sacrifício único de Cristo foi firmado o novo concerto pelo sangue de Jesus, tornando possível o novo relacionamento entre Deus e o homem. A primeira está certa, letra A, certo. A segunda, por meio desse novo concerto, somos admoestados a não rejeitarmos a Cristo, já que seu sacrifício é o único meio de salvação do homem. Segunda também está certa, letra A. Então, 1A, 2A. Terceira, a antiga aliança, o antigo concerto, era estritamente relacionado entre Deus e o povo de Israel. Certo, também a antiga aliança era mais para Israel. Então, olha, 1, 2 e 3, tudo letra A, certo. Quarto, o novo concerto é superior ao antigo porque tem validade e eficácias eternas. Certo, certo. Todas as 4 primeiras certas. Quinta, o texto de Hebreus 9, verso 15 a 22, faz-nos compreender que o antigo concerto foi efetuado como forma de prover o meio provisório de pagamento até que Cristo, pela sua morte, resgatasse o pecador. Certo, novamente, da 1 a 5, tudo letra A, certo. Sexta, segundo o escritor da Epístola aos Hebreus, o sacrifício oferecido no compartimento santo dos santos do tabernáculo prova que o meio de salvação estava incompleto na lei. Certo, novamente, da 1 a 6, tudo certo. Sétima, a entrada do sumo sacerdote no tabernáculo com sangue de animais se iguala a de Cristo entrando no céu com seu próprio sangue. Não se iguala, não.
aqui é errado, né? A de Cristo é superior, então não se iguala, a palavra que está errada é iguala. Sétima, errado, letra B. Oitavo, Deus, satisfazendo-se com o sacrifício do seu filho, aceitou com a solução única, plena e total do problema do pecado e suas consequências. Certo, a 8 está certo. Vamos a 9. O sacerdote no antigo concerto não tinha dúvida alguma de que seu sacrifício seria aceito quando entrasse no lugar santo dos santos. Errado, o sacerdote entrava com medo, então está errado, a 9, errado. 10. Hebreus 10, 23 a 25, exorta o crente a perseverar na fé e ser assíduo na congregação, porque ali todos estarão estimulando entre si a caridade e as boas obras, certo? Essa é a razão para congregar, certo? 10, certo. 11, de acordo com a lição estudada, a expressão se vivermos deliberadamente pecado, Hebreus 10, 23, o autor se refere à fraqueza humana e à tendência para o pecado. Errado, não é isso que ele está se referindo. Então, a 11b de errado. 12, calcar o Filho de Deus sobre os pés, ter como imundo o divino sangue do novo concerto e ultrajar o Espírito da graça são 3 aspectos do pecado descrito em Hebreus 10, 29, certo? 12, certo. 13, Hebreus 10, 32 a 39 revela que os fiéis que foram perseguidos no passado continuaram a viver e a vencer pela fé. Letra 13, A, letra A, certo. 13A, certo. 14, na Epístola aos Hebreus, tanto o Monte Sião como o Monte Sinai possuem significados literais. Errado, é simbólico, é alegórico. 14, então, é letra B de errado. 15, além de ser o meio de salvação em Cristo, a fé é também a fonte contínua da vitória espiritual do crente. Letra A, certo. 15, letra A, certo. 16, Hebreus 10, 32 a 35, evidencia que o grupo de cristãos ao qual a epístola foi dirigida estava sendo vencido pelas perseguições e outras formas de tribulações. Letra A, certo. 16, certo. Muito bem, com isso nós concluímos mais um teste e 2 lições, 7 e 8. O aluno deve estudar para a próxima semana a lição 9 e 10 para concluir a Epístola aos Hebreus. Essa é a 4ª aula. Os alunos do curso da ETAD também já devem se matricular para a sua próxima aula, não é? Acertando a sua matéria. Conosco, procure a secretária, acerte a sua matéria, registre-se já para a próxima aula. Tá bem? Não deixe, espere a última aula, não. Já registra logo para a próxima aula, que a semana que vem já acaba, lição 9 e 10. Que Deus te abençoe. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco, faça sua matrícula, adquira o seu acesso à plataforma eletrônica e estude, não importa se você está no Brasil, na Europa, na costa leste, Estados Unidos. Você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube e você pode fazer a prova e ter acesso ao WhatsApp do aluno. Se você só assiste para adquirir conhecimento, amém. Deus te abençoe, continue assistindo às aulas, aprendendo cada vez mais da Epístola aos Hebreus. Pai querido, graças te damos mais uma vez por mais uma aula, por tudo que pudemos falar e aprender aqui sobre a Epístola aos Hebreus. Abençoa os teus filhos, tanto aqueles que estão estudando no curso, como aqueles que estão aqui apenas para ganhar mais conhecimento da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist, você vai encontrar as pastas dos cursos da ETAD. Você vai encontrar também lições de escola dominical, uma pasta sobre os personagens do Antigo Testamento. Vai encontrar a Bíblia
A Visão da Bíblia, 2 minutos falando de cada livro da Bíblia. E se você for na primeira pasta lá embaixo, vai encontrar um comentário do Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse, Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.